Olá, pessoal. Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, de participar do primeiro Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. Agradeço muito o convite da ANAP para fazer parte dessa conferência e espero poder contribuir com algumas informações que a gente vem levantando aqui a partir dos planos municipais de mitigação e adaptação climática no contexto do Sul Global. Na verdade, a gente vai apresentar aqui dois trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro do programa de pós-graduação em Engenharia Urbana. Meu nome é Érico Mazieiro, eu sou atual pesquisador, professor e coordenador do programa de pós-graduação da UFSCar, e minha área de atuação está muito ligada ao planejamento urbano, às mudanças climáticas, ao conforto ambiental, ao conforto acústico e as questões técnicas que envolvem as alterações em legislação urbana, as alterações no ambiente urbano, né? E a gente procura investigar quais as consequências das intervenções urbanas no conforto térmico, nas questões climáticas, principalmente nas questões microclimáticas da cidade, né? E a gente procura perceber quais são as interações na camada limite urbana, né? E perceber quais são as interferências em várias questões, a saúde das pessoas, no consumo energético, quais as consequências de se alterar a vegetação, de se alterar a topografia, de fazer diversas intervenções, como concentrar as habitações ou concentrar as construções, impermeabilizar o solo, e identificar como o planejamento urbano pode afetar as condições de vida nos próximos anos, né? Então, aqui nós vamos apresentar dois trabalhos que tratam das previsões do que as cidades estão imaginando, como elas estão pensando em se adaptar às mudanças climáticas. E, primeiramente, o primeiro trabalho ele vai abordar 18 cidades internacionais, né, do mundo todo, e depois, num segundo trabalho, eu gostaria de apresentar o que vem ocorrendo nas cidades da Pan-Amazônia. Então, a gente também selecionou algumas cidades para identificar quais são as iniciativas em relação ao desenvolvimento dos planos municipais de mitigação e adaptação climática das cidades que estão concentradas na região amazônica, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos também. Então, a gente procurou identificar quais são os compromissos que essas cidades têm com essas atuações, quais as infraestruturas que estão sendo disponibilizadas, quais os mecanismos políticos que estão sendo propostos para que a gente consiga se adaptar às mudanças climáticas no futuro. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Começando no primeiro trabalho, que recebeu o título de Planos Municipais de Mitigação e Adaptação Climática no Sul Global, né? A ideia é desenvolver uma análise crítica do que essas 18 cidades internacionais vêm fazendo. Esse trabalho, ele começou como uma ideia da gente compreender o que vem ocorrendo no mundo. Então, um trabalho bastante amplo, né? E a gente foi descobrindo ao longo do desenvolvimento desse trabalho como avaliar as medidas, as medidas de alteração da legislação urbana e as medidas de planejamento urbano também, né? Então, a partir dessas identificações de quais são as principais ações, a gente foi classificando quais as maiores preocupações decorrentes da adaptação climática, né, e das alterações climáticas nas gestões públicas. Então, de maneira geral, as ilhas de calor urbana, né, relatadas por Mills, já há muitos anos, as ilhas de calor elas são usadas como um indicador, né, de qualidade urbana, né? Elas podem contribuir com as inundações nos centros urbanos, podem contribuir com o aumento das ondas extremas de calor ou também de frio, né? Podem influenciar nas chuvas mais intensas ou concentrar também em determinados períodos, provocando secas ou períodos de excesso de chuva. Então, as ilhas de calor, que é a influência da construção da urbanização da cidade sobre o ambiente natural, elas podem nos indicar o que deve acontecer nas demais cidades. Se você consegue identificar em uma cidade, é muito provável que as outras cidades que estejam seguindo os mesmos caminhos, trilhando as mesmas formas de planejamento urbano, também vão sofrer
das mesmas consequências, né? Em alguns casos, há o aumento do nível do mar, enquanto em outras regiões você pode ter uma escassez de água potável. Então, repare que, à medida que o desenvolvimento urbano se dá, podem ocorrer diversas consequências, né? E, ao mesmo tempo que uma cidade pode ter um excesso de chuva, ela também pode sofrer com a falta de água, devido provavelmente, a deficiência no abastecimento, a deficiência na coleta, ou a poluição excessiva dos seus mananciais. Então, talvez não falte água, talvez falte como aproveitá-la de maneira adequada, né? No caso, um pesquisador chamado Wang, né, e o seu grupo de pesquisa destacam que o aumento de 2 graus, de 2 para 3 graus em Toronto, numa ilha de calor, por exemplo, poderia levar a um aumento de 4 a 7% na taxa de mortalidade. Então, repare que é uma consequência bastante significativa, né, para o sistema de saúde, no caso do Canadá, em Toronto, né, mas certamente, se a gente desenvolver pesquisas nesse sentido no Brasil ou em outros países da América Latina, é bem provável que esse valor suba até muito acima desses 7%, tendo em vista que a gente tem também um sistema de saúde que, não, de fato, não atende plenamente toda a população, né? Então, as consequências no sul global certamente serão muito mais severas do que seria no norte global, nos países desenvolvidos, né? E esses efeitos estão diretamente associados ao uso da terra e às políticas, que são identificadas como medidas-chave, né, para os fins de adaptação nos níveis locais. A gente sofre as alterações climáticas decorrentes de ações internacionais, de ações globais, a gente sofre as consequências das mudanças climáticas globais, mas a gente também sofre, talvez com mais severidade, em níveis locais, né? Porque, na verdade, o clima urbano é o que a gente está sofrendo, as consequências em níveis locais, né? Então, se a gente fala em uma alteração global de 2 ou 3 graus, imagina que uma cidade, por exemplo, pode ter uma ilha de calor de 6 ou 7 graus. Então, a gente soma, além das alterações globais, a gente também soma as alterações climáticas em níveis locais, o que torna talvez muitos ambientes praticamente impossíveis de serem habitados. E a gente tem sofrido muito a dificuldade de compreender essas questões. Então, esse trabalho tem justamente essa intenção de analisar como a resiliência urbana se relaciona com a sustentabilidade urbana, como a gente permite que a cidade vá se desenvolver por determinados caminhos e como a gente pode se adaptar. Então, só para relatar 2 conceitos que são fundamentais para compreender o processo de pesquisa dos 2 trabalhos aqui, a gente entende a resiliência urbana como um processo passivo de monitorar, né, de monitorizar, facilitar e manter e recuperar o ciclo virtual entre os serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano, através de um esforço concentrado sobre fatores de influências externos. Então, a resiliência, ela é uma forma que a gente encontra de se adaptar, não necessariamente garantindo a sustentabilidade, né? A sustentabilidade é um processo mais ativo de integração sinérgica e de coevolução entre o subsistema, né, que constitui uma cidade, sem comprometer as possibilidades de desenvolvimento das zonas envolventes e contribuindo dessa forma para a redução dos efeitos nocivos. Ou seja, a resiliência é uma forma de se adaptar e a sustentabilidade também é uma forma de se adaptar, porém com a preocupação de garantir às gerações futuras a qualidade de vida. E para a gente entrar especificamente na análise crítica que a gente vem desenvolvendo, né, dos planos de mitigação, eles são responsáveis por abordar as causas das mudanças climáticas, né? Os planos de adaptação visam discutir as consequências negativas de um clima já em mudança, ou seja, se a gente tem um clima global em mudança, a gente também tem o clima local em mudança, e a gente pode combater o clima local, pelo menos, né, como gestores urbanos, a gente pode amenizar, ou não, né, então muitas cidades talvez não estejam nem preocupadas com isso, estejam preocupadas com outras questões, né. Então, assim, a gente procura também desenvolver 2 conceitos que são importantes a gente compreender nesse momento, né, que é a questão da mitigação
e da adaptação. A mitigação se baseia na tentativa de evitar os fatores geradores das mudanças climáticas, como as fontes emissoras de carbono, como um exemplo. Então, a mitigação ela está ligada muito à resiliência urbana, e a adaptação busca acomodar as consequências de um cenário climático já antropogenicamente alterado. Tá certo? Então, há uma diferença entre mitigação e adaptação, e muitos dos planos citam os dois termos, tá? O que não é incorreto, evidentemente, né? Mas a gente precisa tomar cuidado quando a gente observa as ações propostas por esses planos, que não são exatamente planos diretores, leis de zoneamento, é algo um pouco mais amplo. Na verdade, os planos de mitigação e adaptação, eles devem direcionar as leis locais, né, as leis de zoneamento, os planos diretores e as intervenções urbanas, né, até mesmo indicando como os empreendimentos futuros devem ser implantados em termos de drenagem, de áreas verdes, de áreas de lazer, de infraestrutura em termos gerais, né, para a gente amenizar os impactos das mudanças climáticas em nível local, né? Então, o objetivo desse primeiro artigo que eu gostaria de mostrar é explorar as principais estratégias adotadas nos planos de mitigação e adaptação de 18 cidades internacionais, para identificar qual a relação entre a aplicação de tais medidas e as práticas de planejamento urbano, como essas duas coisas interagem, como uma interfere na outra. Evidentemente, a gente sabe que o planejamento urbano ele é permeado de diversas questões políticas e nem sempre as propostas que estão em um plano, ela plenamente é atendida, né? Então, muitas ações políticas podem não serem implantadas devido às diversas mudanças de governo, né, diversas formas de pensar a cidade, né? No entanto, a gente acha de fundamental importância garantir que todos os governos, independentemente de partido político, independentemente de questão política, a gente tenha uma preocupação com as mudanças climáticas, né? Então, afeta todo mundo de qualquer forma. Então, é necessário que o planejamento urbano esteja, de fato, com um compromisso a respeito dessas questões climáticas, né? Então, esse trabalho tem como objetivo relatar as principais estratégias adotadas nos planos de mitigação de cidades brasileiras e internacionais, para a gente identificar criticamente se a aplicação dessas práticas, dessas medidas, estão, de fato, sendo levadas em consideração, e como elas estão sendo aplicadas e quais os níveis de compromisso que cada cidade adota para si. Aqui a gente mapeia todas as cidades que foram pesquisadas, então a gente vasculhou em sites, a gente vasculhou em legislações dessas 18 cidades espalhadas pelo mundo todo, então tem algumas na Europa, algumas na América do Sul, nos Estados Unidos, uma na África, enfim, aqui a gente mostra a localização das cidades em relação ao seu clima predominante, né, de acordo com o Köppen, que identifica qual a predominância, né, do regime de chuvas, do regime de secas, do tipo de vegetação, né. Então, os planos foram escolhidos para cidades que geralmente compreendem grandes centros urbanos, muitas das quais são capitais e têm alcançado destaque nacional ou mundial, caracterizados, sobretudo, pelos impactos gerados por suas ocupações no meio físico. Então, essas cidades, elas foram determinantes para a gente compreender, porque elas são pioneiras na implantação de planos de mitigação de mudanças climáticas, inclusive tem 3 no Brasil, que são bastante interessantes, né? Embora a gente tenha identificado muitas dificuldades para se implantar as medidas, né? Então, essa é a ideia do trabalho, a gente mostrar como essas cidades estão pensando o futuro em relação às mudanças climáticas. Então, as informações gerais foram consultadas a partir das páginas oficiais dos governos locais, dos projetos implantados e das legislações que envolvem os municípios, né? E aí depois a gente procurou montar uma relação entre proposta e ação adotada, identificando quais as vulnerabilidades que foram declaradas nesses planos, quais as diversidades de iniciativas propostas e qual a eficácia das ações já implementadas e quais são as esperadas. A partir desse conjunto de informação que a gente foi encaixando dentro dessas questões, que são divulgadas em órgãos administrativos oficiais de cada município, foi informado quais das ações propostas foram integralmente
parcialmente ou não cumpridas em cada plano, né? Então, não basta ter um plano, é necessário aplicar métodos, aplicar ações para que esses planos sejam de fato aplicados, sejam de fato, façam a diferença. E muitas das vezes, a gente pensa uma ação e ela não tem a reação devida, o que a gente esperava. Então, também é necessário se criar um sistema de monitoramento para identificar se a eficácia da ação proposta, de fato, vai ter uma consequência como era esperado. Então, nessa tela, a gente mostra quais são as principais, o que a gente identificou como principal preocupação desses municípios, né, como o aumento da precipitação, ou a diminuição da precipitação, em alguns casos, em locais mais secos, né, ou os eventos climáticos extremos, né, a escassez de água, o aumento do nível do mar nas cidades litorâneas, as inundações, os impactos na biodiversidade, as ilhas de calor urbana, e o aumento dos problemas de saúde decorrentes da poluição do ar e talvez o aumento da ocorrência de incêndios, principalmente em cidades que estão muito próximas de áreas florestais, de reservas florestais, e que têm já sofrido muito com o desmatamento e com esses incêndios, que também afetam, né, a concentração de CO2. Aqui eu não vou mostrar todas as 18 cidades, eu vou pegar algumas só, principalmente da América do Norte, América do Sul, da Ásia e da Europa, né? E aqui a gente foi destacando quais são as preocupações que foram declaradas como principais vulnerabilidades em relação ao aumento da precipitação, a diminuição da precipitação, e fomos ticando o que aparece em cada plano. Então, veja lá, em Boston, por exemplo, ó, são 8 vulnerabilidades declaradas. Então, eles estão reconhecendo que eles terão problemas com eventos climáticos extremos. E aí a gente pontuou como 8 vulnerabilidades. Aí, Phoenix, Toronto, Cidade do México, né? Então, repare que as cidades do norte têm, normalmente, declaram diversas vulnerabilidades. Na América do Sul, também tem uma tendência de declaração de vulnerabilidade também. Belo Horizonte um pouco menos, né? Curitiba, São Paulo e Bogotá declaram diversas vulnerabilidades. E ao declarar essas vulnerabilidades, é necessário identificar se as ações estão coerentes com essas declarações, certo? Então, nos planos sempre vão aparecer quais são as vulnerabilidades. Tem cidades litorâneas que talvez não se preocupem com a escassez de água, mas tem cidades no interior, talvez em ambientes continentais, que esse problema seja muito grave, certo? Então, cada um vai declarar de acordo com o ambiente na qual a cidade está localizada, certo? E aqui, as cidades da Ásia e da Europa, a gente verifica que em torno de 8, 10 das cidades da Ásia, e aí de 5 a 11 de cidades da Europa, né? Também identificando os mesmos parâmetros aí. Então, de formas de identificar que o problema é sério, muitas cidades, de fato, estão declarando, estão achando que é importante, né, considerar as mudanças climáticas para o planejamento urbano, né? Então, aqui a gente mostra as ações que foram propostas nos planos de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, de acordo com o que aparece em cada plano. Aí verifica só, em Boston, que é um plano já de 2019, né? Então foram pontuados 9 ações, né? Entre elas a redução de gases do efeito estufa, investimento em energia renovável, né? A gente encontrou as 8 em Boston, né? Em Phoenix, por exemplo, a gente não identifica a aplicação de subsídios e recursos. Esse é um problema bastante sério, bastante significativo, porque muitas vezes pode aparecer a ação nos planos, embora não haja uma definição de quais os recursos e quais as fontes de recursos para que essas ações sejam implementadas. Essa talvez seja uma das principais, um dos principais problemas identificados nesses programas, né, nesses planos de mitigação. No caso da América do Sul, repare só, a gente tem um compromisso um pouco menor do que as cidades da América do Norte, né? Então, a gente tem aqui em Curitiba, que é uma das mais estruturadas para combater as mudanças climáticas, aparece em torno de 7, né?
e Bogotá, mas nenhuma delas apresenta a aplicação de subsídios ou meios de obtenção de recurso para a implantação dessas ações. Então, na América do Sul, a gente identificou que falta muita a ação política, então fica muito no discurso, fica muito no papel, e o compromisso não é, de fato, levado em consideração quando a gente fala em destinação de recursos públicos ou privados, né, de qualquer forma, né, para aplicação de ações de combate à mitigação. Então, repara que na Europa você tem a aplicação de subsídios em praticamente todas as cidades, pelo menos as que foram investigadas nesse estudo, né? Na Ásia também, né, há um compromisso bastante significativo, né, e em alguns momentos, nem sempre eles tiveram cuidado com o mapeamento das áreas de risco, mas evidentemente esses trabalhos já estão bastante avançados, embora não tenham sido identificados nos planos especificamente, até porque em Amsterdã, que já é um plano um pouco mais antigo, né, o Tóquio, que começou em 2007, repare só, a Tóquio foi bastante proativa nesse sentido, né? Mas, de qualquer forma, os planos começam a ser elaborados a partir de 2005, no máximo 2004, que começa a ser pensado como as cidades devem se adaptar. Então, foi o que a gente identificou a partir de 2005, né, as principais ações, né? Então, o que a gente encontrou? Das 18 cidades investigadas, 15 delas propuseram mais da metade das ações identificadas, demonstrando que há uma clara preocupação mundial em abordar os impactos nos ambientes urbanos. A redução das emissões de CO2 e de gases de efeito estufa tem sido apontada como uma das principais preocupações, bem como a implementação de infraestruturas verdes nos espaços urbanos e na melhoria da qualidade do ar. A gestão das águas pluviais também foi uma estratégia-chave, identificada em praticamente todos os planos europeus e em muitas outras cidades, inclusive na América do Sul. Isso não quer dizer que as cidades estejam, de fato, implantando medidas para aumentar o índice de área verde, né, o índice de melhoria da qualidade da água. Tá? Então, há, de fato, uma declaração de que essas questões são fundamentais. E aqui, ó, nesse trabalho, a gente foi identificando, considerando qual o tipo climático que cada cidade está inserida e qual a estratégia, de forma bastante resumida, das propostas identificadas nos planos de adaptação climática, né? Então, você observa, por exemplo, em Bogotá, que Bogotá tem uma topografia bastante irregular, né, fica próximo aos Andes, né, então existe uma preocupação bastante grande em combater deslizamentos de terra e inundações, né. Fênix, que fica numa área desértica, numa área bastante árida, né, então tem preocupações com pintura com cores claras, o aumento da eficiência energética, bem como a melhoria na infraestrutura verde. Então, repara nesse quadro que, a partir da identificação dos tipos climáticos, as ações são, de fato, coerentes com o recurso natural, né? Então, tem locais que não tem problema de chuva, né? Tem bastante água, mas tem problema com deslizamento ou com poluição da água. Ou seja, nem sempre o clima ajuda, depende do que o planejamento urbano consegue tirar de partido desses recursos climáticos, né? Aí, de maneira geral, só para concluir, na maioria dos municípios, e principalmente dos brasileiros, não há uma forma sistemática de monitorar continuamente o andamento das ações. E muitos sistemas de monitoramento de mudanças climáticas que a gente identificou nas cidades, eles estão vinculados a institutos de pesquisa ou universidades. São raras as cidades que têm institutos públicos, né, de ações públicas e com poder para poder monitorar e auxiliar o poder público, auxiliar a gestão pública na melhoria dos indicadores. Então, esse é um compromisso fundamental que as cidades precisam se atentar, que é como fazer com que esse monitoramento das ações venham, de fato, a subsidiar políticas de melhoria das ações de mitigação, né? As 3 cidades asiáticas estudadas apresentaram um alto grau de efetividade e compromisso, né, aplicando praticamente todas as ações mencionadas em seus respectivos planos, né. De maneira geral, embora haja um reconhecimento geral sobre os possíveis impactos das mudanças climáticas trarão para o ambiente urbano,
poucas ações que sejam específicas do local e que respondam a cada contexto urbano têm sido implementadas. Isso é ainda mais preocupante em nações em desenvolvimento, né, como no Brasil, na Colômbia, no México, que enfrentarão cenários climáticos ainda mais severos, devido à vulnerabilidade socioeconômica e territorial, principalmente a dificuldade de implantar infraestruturas de combate aos deslizamentos, infraestrutura para tratamento de água, para a gente atender a população em questões de saúde, né? Então, essas questões foram levantadas no relatório do IPCC e também nos trabalhos de Rodrigues e da Alessandra, que são bastante recentes. Um segundo trabalho que a gente desenvolveu, tendo em vista essa experiência inicial de investigar cidades internacionais, foi um olhar um pouco mais atento nas cidades da Pan-Amazônia, que englobam diversos países da América do Sul, inclusive o Brasil, né? Então, aqui a gente procurou identificar os compromissos, desafios e oportunidades e ações de implementação de planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas na Pan-Amazônia. Esse é o título do artigo do trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Então, primeiro a gente definiu quais são as cidades prioritárias para essa análise, evidentemente as cidades que a gente investigou são as cidades que já possuem um certo compromisso com essas questões, né, de mudanças climáticas. Depois a gente identificou o nível de comprometimento com as mudanças climáticas e a elaboração dos planos de mudanças climáticas, de acordo com a metodologia do C40, né, a gente vai ver um pouquinho para frente o que é o C40, né. Depois a gente fez as análises dos planos de mitigação, de acordo com os pilares determinados pelo C40, e depois a gente relatou e classificou as potencialidades e as fragilidades encontradas nesses planos de mitigação das cidades da Pan-Amazônia. Então, a partir desse objetivo de identificar os compromissos, desafios, oportunidades e ações, a gente classificou de acordo com o método do C40, que é uma rede global voltada a intensificar as ações de enfrentamento às mudanças climáticas, que busca apoiar as instituições governamentais, é uma iniciativa internacional, mundial, que vai agregando os governos locais na elaboração de planos de ação climática. Eles vão auxiliando, né, como esses planos devem ser desenvolvidos, né? Aqui a gente encontra as fontes que a gente consultou, né, as cidades que estão envolvidas, e a gente foi identificando quais delas, a localização, a população, a área de cada uma, o tipo climático, né, e as fontes. Então, tem as áreas, as cidades no Brasil, que a gente investigou, porém, a gente teve uma certa dificuldade de encontrar os planos, né, em diversas cidades. Nós vamos chegar lá e mostrar para vocês quais são as cidades brasileiras mais comprometidas com essa questão, né? Então, o C40, de maneira bastante resumida, né, ele elabora 3 pilares, principalmente, que é o compromisso e colaboração, os desafios e oportunidades, e a aceleração e implementação. Então, eles vão classificando cada ação de governo em um desses 3 pilares. As cidades que atendem os 3 pilares são as mais, evidentemente, as mais estruturadas, as que estão mais avançadas no sentido de implementação. Então, o compromisso seria a identificação dos problemas, a visão e o compromisso e a ação de engajamento das pessoas e da comunidade, né? A coordenação com iniciativas institucionais, né? A comunicação e a difusão e a promoção das propostas, a destinação de recursos humanos, de recursos financeiros e humanos, né? E o estabelecimento de metas. Aqui, não necessariamente estão ainda implantadas as ações, né, e não monitoradas. Então, aqui a gente classifica como uma cidade que está apenas estabelecendo compromisso, mas não necessariamente tenha esses compromissos já implantados. Depois, numa etapa um pouco mais avançada, seria a articulação da gestão dos poderes para atender esses compromissos, já é uma etapa mais avançada, né? A avaliação dos riscos climáticos, por exemplo, né? E no sentido mais avançado seria a implementação de fato, né? O que é que você tem de dados já levantado para atender aqueles primeiros compromissos lá. Então, as cidades que já conseguiram implementar, que já estão desenvolvendo ações efetivas e pontuais para atender aos planos e aos compromissos e cumprimento de metas, já estão numa etapa mais avançada. Então, vamos lá. Aqui a gente identificou todas as cidades, né, todas não, as principais cidades,
Elas foram elaboradas à medida que a gente identificou uma certa relevância no cenário regional de cada uma delas, e a gente viu que, por exemplo, Belém, Boa Vista, Manaus, Palmas, Rio Branco, Bogotá, La Paz, Lima e Quito têm compromisso. Cuiabá, Macapá, Porto Velho, São Luís, Caieiras, Caracas, enfim, essas cidades não têm absolutamente nenhum compromisso estabelecido formalmente, tá? Nenhuma ação, nem legislação, nem planos de intenção, não foi encontrado nada que pudesse direcionar os seus planos diretores, que pudesse direcionar para alguma ação efetiva, né? E aí, com desafios e oportunidades no Brasil, a gente encontrou somente em Rio Branco, no Acre, né? Bogotá, que está bastante avançado, Lima e Quito. E aceleração e implementação, a gente identificou também somente nessas 4 cidades, Rio Branco, Bogotá, Lima e Quito, foram as cidades identificadas. Então, quais foram as vulnerabilidades declaradas nos planos dessas cidades? Repara só, se a gente olhar Rio Branco, por exemplo, há uma preocupação com incêndio florestal, devido ao seu contexto de implantação muito próximo à área amazônica, à vegetação amazônica, né? As inundações, certamente, é um problema muito grave em Rio Branco, né? Mas, em termos de movimentos de massa, de deslizamento, não foi efetivamente declarado como uma vulnerabilidade importante, né, na cidade, né? As ondas de calor também não sei, talvez não consiga te dizer o porquê que isso não foi considerado, né? Mas talvez porque é calor o tempo todo, então talvez isso não seja tão grave lá, né? Que as pessoas já estão habituadas. As secas certamente é um problema, embora esteja muito próximo de grandes corpos hídricos, né? Mas evidentemente nem todos eles estão aptos a fornecer água potável, né? Isso é uma preocupação bastante grande, né? Chuvas torrenciais também não foi declarado, mas também acho que isso é uma questão que a gente deveria investigar mais profundamente. E as ilhas de calor urbano também não são mencionadas. E repare que Bogotá já identifica muito mais ações, né? Então, Bogotá está num clima um pouco mais frio, então talvez as ondas de calor, de fato, talvez não seja tão importante, e as secas também não. Lima e Quito têm preocupações semelhantes aqui, então não tem tantos problemas com incêndios, né, e nem com chuvas torrenciais. E aí, quais são as temáticas abordadas nessas principais ações? Se a gente observar aqui Quito, Bogotá, Lima e Rio Branco, a gente vai identificar a justiça climática é pouco mencionada em Rio Branco e em Lima, né? E aqui, vamos dizer aqui, manutenção dos espaços vazios, por exemplo, isso aparece em Rio Branco, mas não aparece em nenhuma das outras cidades da América do Sul. Tá? De maneira geral, as temáticas, os planos abordam muitas temáticas, né? Então são muito abrangentes em relação aos temas que eles devem atuar, mas nem todos, de fato, assumem compromisso com esses temas, né? Aqui a gente identificou as principais ações, né? Então, quais são os prazos previstos pelos planos. Então, repara só, o prazo de Rio Branco foi estabelecido até 2040, né? O prazo para Bogotá entre 2024 e 2030, na verdade, são 3, né? Então, vai até 2050 o plano de Bogotá. O de Lima tem entre 2021 e 2030, e Quito 2030. Então, esses seriam os momentos chaves em que as cidades devem se preocupar e revisar os seus planos para poder identificar a partir do monitoramento que se estabelece. Ou seja, se a cidade monitorar, vai conseguir fazer o plano, atualizar o plano em 2040 ou 2030 de maneira efetiva. Se não monitorar, essa data não serve para muita coisa, concorda? Então, é muito complicado estabelecer um prazo de implantação e de monitoramento se o monitoramento não for, de fato, desenvolvido, tá bom? Então, o que a gente identificou de potencialidades, de maneira bastante genérica, né? A estrutura organizacional bem definida para o monitoramento e delegação de execução de metas. Existem nessas 4 cidades políticas de organização institucional, né? Os processos participativos na elaboração do plano, que são essenciais, também
foram usados para atingir metas, né? Há inventários bem estruturados sobre clima, recursos hídricos, uso do solo, mobilidade, fauna e diversas questões geográficas, que garantem a elaboração de metas condizentes com as vulnerabilidades existentes. E a criação do sistema de monitoramento de metas. Então, praticamente todas há um sistema, porém a gente não sabe como eles estão sendo desenvolvidos. Alguns têm sistemas mais efetivos, outros só têm no papel, não tem a medida de monitoramento efetivamente implantada. Por outro lado, as fragilidades observadas a ausência de conselhos estruturados, órgãos reguladores, institutos e participação da população de fato, né? A ausência de políticas nacionais de incentivo à implementação, então isso também é uma fragilidade de praticamente todos os países, principalmente da América do Sul e da América Latina, né? A falta de participação de compromissos internacionais, né, de órgãos como o Acordo de Paris, ou como mesmo o C40, ou a Agenda 21 também. Então, essa participação em compromissos é fundamental para que as pessoas entendam e se comprometam com essas questões climáticas, né? Falta de parcerias com redes, órgãos, principalmente internacionais, universidades, ministérios e redes de pesquisa, né? E falta de levantamento de dados sobre o espaço urbano, com problemas ambientais e áreas de risco. Muitas cidades sofrem com a deficiência nos seus mapeamentos, né? Nas suas fragilidades geológicas, por exemplo, né? Ou na identificação das áreas aptas a serem ocupadas, ou as, que não, ou as áreas que devem ser reservas ambientais, ou áreas de interesse social, ou áreas de interesse econômico, que sejam, né? Então, esse mapeamento, esse levantamento é bastante importante para a definição dessas metas climáticas, né? E, normalmente, na América do Sul, a infraestrutura urbana tem sido bastante precária, né? Porque ela, muitas vezes, se desenvolve mais à mercê do mercado imobiliário ou do mercado da terra, do que, de fato, com uma preocupação com a qualidade da infraestrutura e com o fornecimento dos serviços básicos para a população, né? Então, os resultados evidenciaram que o comprometimento com o enfrentamento das mudanças climáticas, de maneira geral, é baixo, né? A gente identificou 4 cidades que têm, basicamente, os compromissos com os 3 pilares do C40, né? Com cerca de 47% das capitais não possuindo sequer ações iniciais voltadas à elaboração dos planos, né? No Brasil, apenas Rio Branco apresentou um plano, porém, este apresentou muitas lacunas nos compromissos, nos desafios e oportunidades, tá? Com poucas ações definidas ainda sem efetivamente colocá-las em prática, mas há excelentes intenções. A participação ativa de acordos internacionais e o conhecimento técnico e científico foram identificados como grandes influenciadores na efetividade desse plano. É importante fazer com que esse tema atinja, de fato, a política, as câmaras de vereadores, as prefeituras, as secretarias de governo. Então, muitas delas ainda não estão comprometidas, não estão, muitas vezes, nem informadas sobre essas questões de necessidade de adaptação e mitigação. Agradeço a oportunidade, gente, fico à disposição, segue o meu e-mail também, e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado.